E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida excelente, muito instrutiva do Karpov contra Viktor Korchnoi, que demonstra como você executa da maneira correta um ataque ao fianqueto. Bem, essa partida foi retirada do torneio de candidatos de 1974, era um torneio para ver quem teria o privilégio de disputar pelo campeonato mundial contra Bob Fischer, que era o atual campeão mundial. No entanto, se tornou um match pelo campeonato mundial não oficial, porque o Fischer acabou não defendendo o seu título. Todo mundo sabe como foi a história. Korchnoi foi um rei sem coroa, apesar de um jogador fortíssimo, nunca foi campeão mundial. E quem levou a melhor foi Karpov, e agora vamos analisar uma das partidas, na minha opinião, mais bonitas no match inteiro. Karpov começa com peão E4, seu adversário joga a defesa siciliana, peão C5, cavalo em F3, peão D6. O peão D6 muita gente joga e não sabe o motivo, mas o motivo do lance é para ficar de olho na casa de E5, para você poder tirar o cavalo sem ele ser incomodado posteriormente. Karpov opta por abrir a posição, então peão D4, peão toma, cavalo toma e vem o cavalo em F6 com o tempo no peão. E aí vem a importância do D6 anteriormente, né? A gente não pode, por mais que gostaríamos, de avançar o peão com o tempo no cavalo. Portanto, cavalo em C3 desenvolve defendendo o peão. E aqui temos peão G6, que é a siciliana dragão. E eu vou explicar alguns conceitos básicos aí para você de casa. Quando o jogador de pretas opta por fazer o fianquito, ele enfraquece algumas casas. Olha, a casa de H6 imediatamente se tornou uma casa fraca. Se a gente conseguir infiltrar uma peça nossa ali, ela vai ter bastante força, talvez uma dama. E o jogador de pretas acaba, numa posição como essa, não tendo escolha de qual lado ele vai fazer o roque. A estrutura de peões na ala da dama está muito debilitada, então ele tem que fazer o roque para cá. Ou deixar o rei no centro, que também é uma alternativa mais ou menos perigosa. Então as brancas têm um plano de jogo muito interessante, e é o plano de trocar o bispo, que é o guardião das casas fracas, e infiltrar nesse fianqueto. Então brancas jogam bispo em E3, vem o bispo em G7, e uma ideia, eu vou montar primeiro de maneira grosseira, e depois eu vou explicar de maneira mais refinada como você executa esse plano. Uma ideia das brancas é dama em D2 e bispo em H6 para poder trocar o bispo do fianqueto. Tá? Então, por exemplo, o bispo toma e a dama infiltra na casa fraca, e você pode ver como esse tipo de ideia pode incomodar muito as pretas, porque a dama está na casa fraca, e se você conseguir envolver mais peças no ataque, essa dama não deixa o rei sair daqui, ó, tá cortando o escape do rei. Essa é, via de regra, a maneira correta de você atacar o fianqueto, né? Você troca o bispo do fianqueto e você infiltra nas casas fracas. No entanto, seu adversário também tem jogo nesse tipo de posição. Por exemplo, bispo toma, dama toma, e você infiltrou a dama sem desenvolver, sem fazer roque, sem trazer mais peças para o ataque. Essa dama sozinha certamente não vai dar checkmate. Fora que se você se apressa, o seu adversário tem maneiras de impedir que você efetue a troca. Por exemplo, o cavalo em G4 aqui é um ótimo lance para as pretas, porque fica de olho tanto na casa de troca quanto no seu bispo. E aí, ou você joga bispo em G5 e aí depois de H6 o bispo sai da diagonal da troca e você nunca mais vai conseguir a troca que você queria, ou você entrega o par de bispos para ele, né? Você entrega esse bispo aqui. Bispo em F4 parece que funciona, mas não funciona, tá? E5 aqui, ó, seria uma execução incorreta do duplo, porque o bispo sai com o tempo na dama, mas ele pode jogar, por exemplo, ó, bispo por cavalo e depois o E5 e ele ganha a partida por conta do duplo, né? A disparidade material fica grande demais. Então você tem que lidar com algumas coisas que o jogador de pretas vai tentar fazer, como, por exemplo, esse cavalo em G4, e você tem que trocar o bispo no momento correto, onde você consegue ter mais peças participando do ataque, porque não adianta ter só a dama, tudo bem? E aí a gente vai entrar nas nuances da posição. Primeiro, tem uma armadilha muito famosa aqui, caso o seu adversário reaja a bispo em E3 de maneira imediata com lance cavalo em G4. Tá? Aqui tem uma ameaça muito forte para as brancas, porque o cavalo está um pouco solto. Tá ameaçado, tá defendido, mas brancas têm um golpe tático lindo. É uma armadilha super famosa, muito comum em nível amador, mas já foi jogada algumas vezes, inclusive em nível de mestre. E a ameaça das brancas é bispo em B5 cheque. Qual que é a ideia? O oponente não tem uma boa maneira de defender o cheque. Você vai falar, pô, como assim? Bispo em D7, segura tudo. Se você tomar o bispo, toma de dama e segura o cavalo, tá tudo certo, né? O que talvez o iniciante não perceba a princípio é que a dama pode só tomar o cavalo, porque o bispo tá cravado. Olha que maravilha! E o nosso bispo tá super defendido, então depois de bispo toma bispo, você toma de cavalo, não tem problema, não é uma troca. Você ganhou uma peça limpa. E é claro, se ele bloqueia na casa de C6, você ataca essa casa várias vezes. Então, cavalo por C6, bispo toma e vai cair a torre no canto, né? A posição fica muito superior para as brancas rapidamente. Mas, então, se o adversário jogar, por exemplo, bispo em G7,
dama D2, ó, e você não tem mais aquela ideia, porque a dama não guarda mais a casa de G4. Então uma coisa que você quer fazer é guardar a casa de G4 antes de jogar dama D2. Esse é o primeiro conceito interessante. O segundo conceito que é interessante é a ideia de que o jogador de brancas vai fazer um rock grande. Por quê? Ele quer rocar para lá da dama para poder lançar uma avalanche de peões contra esse rei que está sendo praticamente forçado a rocar curto. Então, brancas querem guardar a casa de G4 com o peão de F, não com o peão de H. Por que não? Se você joga H3, você vai perder tempo. O adversário faz o rock, dama D2, você faz o rock longo, mas eventualmente você vai querer jogar H4, você vai querer jogar H5, e aí você perde tempo, fora que antes de jogar o H4, você vai ter que ficar de olho no cavalo em G4. Você vai ter que jogar um F3 para poder jogar o H4, por exemplo. Né? Porque se você, digamos, né, o adversário joga cavalo em C6, e numa dessas, se você jogar o H4, aquela mesma ideia também funciona. Então, primeiro você vai ter que jogar o F3. Você vê o problema? Então, a ideia das brancas é guardar com F3 logo, que já apoia G4, já apoia H4, a nossa avalanche de peões, e depois jogar o dama D2. O adversário faz o rock, e novamente, você não se precipita com o bispo em H6. Primeiro você tira todas as peças, primeiro você faz o rock, conecta torres e depois você joga o bispo em H6. Taticamente falando, é muito difícil de jogar o lance bispo em H6 na abertura. Sempre que você joga, geralmente tem um golpe tático do adversário. Nesse caso, o bispo toma, ó, já ameaça a dama ao mesmo tempo que o cavalo está caindo. Então, se você tomar de volta, você perde o cavalo. Então, é interessante que você jogue lances como roque longo, bispo em C4, antes de se apressar para cima do ataque, tá bom? Nessa posição, Karpov joga bispo em C4, colocando uma peça para jogo, o adversário joga bispo em D7, e agora vem uma ideia muito legal, que é a ideia do sacrifício do peão de H. Por quê? Para envolver a torre no ataque. Karpov joga H4. Normalmente, antes do H4, eu ainda prefiro roque longo, tá? Nessa posição, o que eu sugeriria para vocês é roque longo antes de começar a avalanche de peões, G4, H4. Mas o Karpov joga o H4. Qual que é o objetivo do lance? H5 como um sacrifício de peão. Para quê? Para envolver a torre no ataque. Então, digamos que o nosso oponente joga um lance lento, tipo A6, é um lance super devagar. A nossa ideia, o H5, é um sacrifício de peão, o adversário pode tomar de cavalo, e a nossa ideia pode parecer que é sacrificar a torre em cima do cavalo para danificar a estrutura. Não é essa ideia, apesar de não ser uma ideia ruim, mas a nossa ideia é simples. Sem o peão de H, essa torre está participando do ataque. Então, quando a dama infiltra, ela não infiltra sozinha, ela infiltra com a presença da torre. Então, ó, G4 chuta o cavalo, depois o bispo em H6. O bispo em H6 ainda tem aquele probleminha tático, então geralmente você se livra desse cavalo antes. Cavalo por C6, bispo em H6, e aqui o seu adversário não tem boa escolha, né? Se ele não tomar, você efetua a captura e a dama infiltra com cheque, e agora esse cavalo está cravado a uma ameaça de checkmate na casa de H7, e se o seu adversário captura, né, você infiltra de dama, numa dessas se o adversário captura, você infiltra de dama e agora você tem uma ameaça de checkmate, contanto que você se livre do cavalo, e você pode continuar isso de N maneiras. Uma maneira simples é tentar jogar E5 para chutar o cavalo. Então você, por exemplo, faz o roque longo, joga o E5, o G5 vai dar a casa de H5 para o cavalo, que não é interessante, mas você pode sacrificar a torre depois, certo? Então a ideia geral para o ataque das brancas é essa, e geralmente esse ataque vem com muita força e muita violência. Então, quando o Karpov joga o H4, o adversário tem que acelerar o ritmo. Ele não pode deixar o ataque vir. O ataque das brancas é muito violento, vem com muita força, ele tem que gerar contra-ameaças. Portanto, o jogador de preta joga a torre em C8, ameaçando o bispo que está solto com um descoberto de cavalo. Cavalo por cavalo aqui se torna uma ameaça. E aí, se você toma de dama para ficar de olho no bispo, você se coloca na visão do bispo do adversário. Então, bispo em B3, tranquilo, sossegado. Cavalo em E5, para quê? Libera a visão da torre e ameaça cavalo em C4, que vai ameaçar tanto o nosso bispo quanto a dama. Karpov deixa vir, faz o roque longo, vem o cavalo em C4 e eu lhe pergunto, o que você faz aqui? Move a dama e deixa ele capturar o bispo de E3, ou captura o cavalo e deixa o adversário pegar o seu bispo branco de torre, infiltrando a torre. Se você esteve prestando atenção até aqui, você percebe que esse bispo negro é o nosso bispo bom. Olha, nós temos peões em casas claras. Esse bispo participa mais ativamente do ataque, ele é mais importante para o nosso plano. Então, melhor do que jogar um lance como dama em D3 ou dama em E2, é capturar o cavalo e você entrega o bispo que é menos importante para o ataque. Torre toma e agora vem o H5 sacrificando o peão. Cavalo toma H5, G4 chuta o cavalo volta para F6 e agora o jogador de brancas vai executar o seu ataque. Bem, eu gostaria de dizer que se até aqui você aprendeu alguma coisa de novo, se até aqui você viu um tipo de conteúdo que você não vê em outro lugar,
deixa o seu like nesse vídeo, me ajuda muito. E se você quiser me apoiar de outra maneira, você pode se tornar membro do canal. Por apenas R$5 você me apoia mais do que você poderia imaginar, fora que tem vídeos que são exclusivos para os membros, né? Então são vídeos de xadrez posicional, um pouquinho mais longos, vídeos que eu não poderia postar no YouTube porque o engajamento seria muito pior por serem mais técnicos, mais longos, tudo mais, mas que estão lá exclusivos para os membros. Então vamos seguir aí com a análise da partida. Se você se apressa novamente sem se livrar do cavalo de D4, tem táticas. Bispo em H6 geralmente tem uma refutação envolvendo esse cavalo que fica solto, tá? Fiquem de olho. Geralmente a ideia é bispo toma e aí o cavalo fica solto, então você quer trocar o cavalo antes. Como aqui não tem a troca do cavalo, o bispo em H6 ele tem uma refutação tática muito bonita que é cavalo por E4. Pô, esse lance é um espetáculo, né? Vem com tempo na dama, mas mais importante, libera o bispo para ameaçar o cavalo. Então se você toma o cavalo, torre toma cavalo, dama vai lá para H2 e o bispo sai com o tempo na dama. Então essa é uma refutação bem bonita, difícil de enxergar, mas ainda assim é uma refutação do plano sendo executado de maneira apressada. Então o Karpov tira o cavalo daqui com o cavalo em E2 e ele também fica de olho no ataque das pretas. O ataque das negras geralmente vem com a ideia de sacrificar a torre em cima do cavalo e jogar com esse bispo botando pressão ao longo da diagonal. Então ó, você já vê que a torre e o bispo trabalham muito bem em conjunto. A dama logo vai se juntar à festa pela casa de A5, então são coisas para você ficar de olho, tá? Dama em A5 por parte das pretas, bispo em H6. Bispo toma, dama toma e torre C8. Qual que é a ameaça do jogador de pretas? Sacrificar em cima do cavalo. Por quê? Porque se ele sacrificar essa torre em cima do cavalo, nós ficamos com um peão de A2 solto aqui no tabuleiro. Então, o que é que o Karpov joga? Torre em D3. Ele super protege o seu cavalo. Numa posição dessa, se você se apressa jogando, por exemplo, um G5 aqui, cavalo em H5, e você segue no seu ataque, torre toma cavalo, peão toma dama toma, torre por C3. Essa é a ideia das pretas. Cavalo toma C3, ele tem algo como o bispo em E6, ó. E a ameaça dele é sacrificar em cima do cavalo mais uma vez, depois tomar o peão de A2 e... te dá checkmate aqui na posição. Aqui ainda empata, mas você tinha uma maneira muito mais precisa de continuar o ataque, simplesmente ficando de olho no sacrifício do seu adversário. Torre D3 é um lance do Karpov, excelente lance, e agora o Korchnoi comete um erro. Um erro terrível. Ele joga a torre em C5. E brancas têm uma posição vitoriosa, contanto que você entenda a posição. Brancas jogam e ganham. Então, enquanto você pensa, eu vou dar algumas dicas. Esse cavalo está cravado a uma ameaça de checkmate. Não é bem uma cravada, mas ele está obrigatoriamente preso na casa de F6, porque se ele mover, dama toma H7, dama em H8, checkmate. Então o que você quer fazer? Você quer remover esse cavalo daqui. Pense com calma. Brancas jogam e executam da melhor maneira possível o seu ataque. Pensou? Conseguiu encontrar a ideia? A ideia aqui para o Karpov é se livrar do cavalo colocando o cavalo na casa de D5. Problemas, né? Se cavalo D5, cai C2. Então esse é o primeiro problema. Então você pode pensar na ideia de torre em D5, porque ele não pode tomar de cavalo. Se ele tomar de cavalo é mate. Mas se ele tomar de torre, você toma de cavalo. E agora o seu ataque funciona porque ele não tem mais duas torres na coluna C. Se você viu essa ideia, meus parabéns. Com uma exceção. Não funciona porque o adversário não é obrigado a capturar a sua torre. Ele pode ignorar que a torre está ali e jogar um lance defensivo, tipo dama em D8. É um lance defensivo que ignora o fato da torre estar aqui. Então, por exemplo, torre por C5, torre por C5, você infiltra de cavalo aqui na casa de D5 e o adversário simplesmente joga E6. Maravilha, né? Cavalo toma, dama toma, cai H7, mas o rei escapa. É muito difícil de ver esse tipo de refutação, uma linha muito longa, mas é isso que diferencia, por exemplo, o Karpov de nós réis mortais. Eu teria jogado torre D5 sem pestanejar. O Karpov quer jogar o torre D5 forçando o adversário a tomar a torre. Então o que ele faz? Ele joga G5, é um sacrifício de peão maravilhoso, porque torre toma e agora o torre D5 vem de maneira forçada, porque tem tempo na dama. Ou a dama sai e cai a torre do adversário, beleza, cai a torre de graça, ou torre toma e o cavalo entra. Nossa, é maravilhoso. Esse G5 é um lance brilhante. Ele é dificílimo de encontrar, mas é a maneira que o mestre pensa. Ele vê o lance e ele não se afoba. Ele vê a ideia, ele calcula até o final e ele fala, pô, aqui o meu adversário se defende. Tem como eu fazer isso de maneira forçada? A mesma coisa que eu já queria fazer, só que de maneira forçada? E aí ele começa a calcular e ele vê a ideia. Você vê que, por exemplo, a linha de raciocínio dele provavelmente não viu o G5 como primeiro lance. Provavelmente ele viu o torre D5 e pensou o G5 somente depois de encontrar a refutação do oponente.
Isso já é um ensinamento pra gente. Você tem sempre que calcular as ideias defensivas do seu adversário, senão você não encontra linhas forçadas. Beleza. Torre em E8, por parte do jogador de pretas, com uma ideia clara, que é, se você tomar o meu cavalo, tomar em H7, pelo menos o rei escapa. O rei escapa, eu vou passar o rei aqui para a ala da dama. Então, ó, por exemplo, cavalo toma em F6, você não pode se afobar. Peão toma, dama por H7, rei F8, dama cheque, por exemplo aqui, o rei escapa. Ele vai correr esse rei para a ala da dama e tá tudo certo, né? A posição tá tudo certo. Então o Karpov novamente vai encontrando as ideias mais fortes. Ele vai envolver a única peça que falta jogar para jogar, cavalinho F4. Qual que é o objetivo geral de cavalinho F4? É envolver esse cavalo no ataque. Então, por exemplo, se eu tomar o cavalo e eu colocar outro cavalo aqui em D5, tá tudo certo. Digamos que o adversário joga um lance lento. Cavalo toma, peão toma, cavalo D5. Agora tem duas ameaças aqui, né? Primeiramente eu tô ameaçando dama por H7, segundo eu tô ameaçando o cavalo por F6 cheque. E não dá para se defender das duas. Então o que o Korchnoi joga? Bispo em C6, ficando de olho na casa de D5. E novamente, se cavalo por F6, peão toma em F6, dama toma em H7, o rei escapa, cavalo D5 ele toma. Então o Korchnoi tá jogando defensivamente de maneira maravilhosa. Só que aqui vem a cartada final do Karpov. Ele joga um lance excelente, extraordinário o lance do Karpov. Existe uma ideia para as brancas, que é a ideia de cavalo em H5. É a ideia da gente capturar o cavalo e depois jogar cavalo em H5. Por quê? Se o oponente toma esse cavalo, ele vai levar mate através de torre em G1, certo? Essa é a ideia também, através de cavalo em F4, cavalo em H5. Só que a dama está de olho. Então o que o Karpov faz? Ele gera essa ameaça, bloqueando o caminho da dama jogando E5. Porque se o adversário captura o peão que está caindo aqui, fica um peão no meio do caminho, então o cavalinho H5 vai vir forçado. Então, por exemplo, ó, peão toma, cavalo por cavalo, cavalinho H5, ameaçando o checkmate, você é forçado a capturar o cavalo, torre G1 e depois dama G7, checkmate. Então ele coloca um peão no meio do caminho que não pode ser capturado, ao mesmo tempo que está ameaçando o cavalo. Você não pode tomar, você não pode mexer o cavalo, então seu cavalo vai cair. Bispo toma cavalo, peão toma F6. Maravilha, agora não tem escape do rei. Porque a gente está ameaçando o mate, inclusive é forçado ele capturar o peão. Dama toma, rei em F8, dama em H8, e diferente daquela outra linha, a coluna E está aberta. E aqui o Korchnoi abandona. Por quê? Rei em E7, cuidado, viu? Cuidado. Torre em E1 é o tipo de lance que eu jogaria super e perderia com mate em 1, porque a dama tá de olho, né? Mas, cuidado. Cavalo toma primeiro e depois torre em 1, né? Dama toma, torre em 1 e o ataque das brancas segue. Então, nessa posição, Korchnoi abandona a partida e Karpov vence de maneira brilhante, demonstrando como você mata um dragão. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham achado algo de instrutivo aqui. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.